A esterilidade de Sara e a promessa de Deus. O que a história de Sara tem para nos ensinar? O que a história de Sara tem para ensinar para as mulheres que sonham em ser mãe e têm a certeza de que Deus irá prover na sua vida o seu bebê, o seu sonho realizado, a maternidade? Sara tinha uma promessa de Deus. Sara recebeu Abraão como seu esposo juntamente com essa promessa. Bom dia, Maísa. Bom dia, Levi. Sejam bem-vindos. Então, não importava o tempo que passasse ou as dificuldades pelas quais Sara passasse, Deus havia feito uma promessa sobre a vida de Sara. Nós vimos que Deus mudou o nome de Sarai para Sara, para que ela pudesse, junto com Abrão, que se tornou Abraão, Deus abençoe, juntos viverem a promessa de Deus sobre a vida deles. E eles precisaram se mudar de perto da sua família, pois a sua família vivia dentro de uma doutrina que não agradava totalmente a Deus. No meio do caminho eles pararam por dificuldades que eles tiveram, né? E ainda assim Deus pediu a eles que prosseguissem, que eles não parassem no meio do caminho. Então eles retomaram a viagem e continuaram seguindo pelo caminho por onde Deus tinha mandado que eles fossem. Mais adiante nós vimos que o rei Abimeleque tomou Sara para si, pois Sara era muito bonita. Então eles passaram por uma outra turbulência, uma outra dificuldade, ainda antes de chegar na terra para a qual Deus tinha os enviado. Mas Deus os honrou, apesar de eles terem tentado resolver essa situação com o rei de forma própria, sem consultar a Deus, sem pedir orientação a Deus. Eles contaram uma meia mentira para poder enganar o rei e continuar seguindo. Apesar disso, apesar desse pecado, desse erro que eles cometeram, Deus se manteve firme na promessa, pois eles reconheceram o erro e seguiram, né, dentro do que Deus havia mandado, né? E aí a gente analisa, né, a vida de Sara e vê muito forte a sua obediência e lealdade ao seu marido, né? Aprendemos que o fato de Sara ter colaborado com Abraão na mentira que ele contou para o rei não desqualificou ela de viver a promessa de Deus. Deus manteve a promessa dele sobre a vida de Sara. Então, se você quiser acompanhar a leitura de hoje, pegue sua Bíblia. Nós iremos falar lá a partir de Gênesis 21. Gênesis no capítulo 21. Já pega o seu cafezinho. Hoje eu me atrasei um pouco. Primeiro as primeiras coisas, né? Os meus filhos precisaram de mim, então precisei dar mamar primeiro. Nem todos os dias eles acordam no mesmo horário, então tem dias em que a mamãe precisa demandar um pouquinho mais de tempo e paciência com eles logo de manhã. Mas já estou aqui, começando uma chuvinha de novo. Tomar meu café quentinho, né? Porque café é frio. E vamos estudar um pouquinho sobre a esterilidade de Sara. Nós não temos muita coisa para estudar sobre Sara. Então eu acredito que eu vou fazer ainda hoje e amanhã, né? Se preciso for mais um dia. Porque Sara tem muito a nos ensinar. E eu não sei vocês, mas eu estou aprendendo muito com esses estudos. E sou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? A esterilidade de Sara. Apesar de Abraão ter sido um homem próspero e provavelmente Sara nunca ter sentido falta de qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Olha que importante isso aqui, ó. O marido de Sara era próspero e provavelmente ela nunca tenha sentido falta de nada que o dinheiro pudesse comprar. Isso fica muito destacado aqui, né? Ainda assim, ela tinha uma grande tristeza. O casal vivia um longo e feliz casamento, mas não tinham filhos. Perceba que em todos os momentos Sara foi muito fiel ao seu marido. Sara foi muito dedicada ao seu marido. E
vem nos dizendo que nunca lhe faltou nada, mas apesar disso, Sara tinha uma tristeza muito grande dentro dela, né? E era não ter filhos, não ser mãe, né? Sara desejava ser mãe. Deus lhe prometera dar filhos, né? Ela esperava na promessa do Senhor, mas o tempo passou, o tempo estava passando, né? O tempo vai passando, assim como eu na minha jornada de tentante, assim como você aí na sua jornada, né? A cada dia que passa, a cada menstruação que vem, a sensação que dá é de que a gente está mais longe e não mais perto, né? E eu compreendo isso, porque de fato a gente se sente assim, apreensiva, né? E Abraão e Sara envelheceram e foi se tornando fisicamente impossível que eles tivessem filhos, né? E aí 10 anos se passaram desde a promessa de Deus para Abraão e Sara. E aí Sara se desesperou. Ela aqui. Ela se desesperou e começou a pensar em formas de como ela poderia resolver aquela situação e dar filhos para Abraão. Como se ela se esquecesse, então, da promessa de Deus, né? E de tudo que eles já tinham passado, todas as experiências que eles já tinham passado, e que Deus havia os resguardado, vamos dizer assim, e havia permanecido sobre eles, né? A unção e a promessa. Então, Sara se esqueceu, né? Disso. E aí, ela se esquece, por exemplo, que quando Deus os livrou do rei, Deus permaneceu sobre eles, né? E aí Sara tramou uma maneira de ter filhos que não estava no plano de Deus, né? Aí, aqui diz assim: você se surpreende pelo fato de Abraão aceitar fazer parte do plano tramado por Sara? Lembra que todas as vezes que Abraão teve um direcionamento da parte de Deus e que decidiu fazer alguma coisa, Sara acompanhou ele. Então aqui, quando Sara tem um plano para que eles consigam ter filhos, Abraão concordou com Sara, né? E aí o texto nos diz para que a gente analise as nossas próprias experiências juntos de Deus, né? Quantas vezes tentamos ajudar Deus fazendo nossos próprios planos? A gente tem a sensação de que está fazendo uma coisa boa, né? E muitas vezes acaba saindo debaixo da presença do Senhor, justamente porque acreditou nessa ajuda boa que estava fazendo, né? E aí diz assim que nós devemos permitir que Deus cumpra suas promessas como lhe convém. Isso é o bem melhor do que nos preocuparmos. A tristeza é que muitos de nós preferimos nos preocupar. E agora eu vou falar muito especificamente para você enquanto tentante. Eu sei que é muito difícil você querer ser mãe e não conseguir. É diferente de você desejar um objeto material que permanece ali intacto e quando você conseguir, você vai lá e compra, né? Um filho vai muito além disso, porque envolve o meu corpo envelhecendo, envolve toda a ansiedade, toda a angústia, envolve uma série de coisas, né? Mas a gente se esquece que quem dá a vida é Deus. A gente é muito ligeiro para se questionar às vezes o porquê de estar passando por isso, ou acreditar realmente que Deus nos esqueceu porque todo mundo em volta de mim está engravidando, menos eu, né? Mas quantas vezes aí na sua jornada você dedicou tempo para estar sozinha e conversar com Deus? Não vou nem dizer orar, né? Porque a oração é uma conversa íntima. A gente precisa conversar com Deus como um amigo íntimo, né? E a dor que a mulher que sonha em engravidar tem é uma dor muito particular, né? É muito nossa.
Ninguém nos compreende tão bem quanto aquele que nos criou e aquele que guarda o nosso filho, nossos filhos lá junto dele, né? Então, é muito importante que a gente compreenda qual é o plano de Deus para a nossa vida. E quando eu digo que a infertilidade, né, a dificuldade para engravidar é um convite amoroso da parte do Senhor, é porque de fato hoje, já sendo mãe, eu compreendo assim. Me preparar para ser mãe, me preparar para ter um filho. É esse o convite que essa dificuldade para engravidar está te fazendo. Porque uma mulher que passa por uma jornada para conseguir engravidar, ela vai dar muito mais valor ao seu bebê, ela vai dar muito mais valor a ter tempo de qualidade com o seu filho, a estar realmente presente com o seu filho, né? Não vai ser aquela mãe que vai estar amamentando, correndo pela casa, querendo dar conta de tudo, falando ao celular, entende? Coisas desse sentido. Esse não é o convite amoroso que Deus está te fazendo enquanto tentante. Você já parou para pensar o que Deus está querendo te mostrar, o que Deus está querendo te ensinar através dessa dificuldade para engravidar? É muito claro aqui na palavra que Deus deu uma promessa para Abraão e para Sara e os uniu para que juntos eles fossem para uma nova terra e construíssem, que a partir deles surgisse uma nova nação. Então é muito óbvio que eles precisavam ter filhos. Como é que eles vão ter uma nova nação? Como é que eles vão construir um novo povo sem filhos, sem herança, se os filhos são a herança do Senhor? Então eles tinham uma promessa muito clara sobre a vida deles. E Deus os direcionou para onde eles deveriam ir. Ainda assim, eles pararam no meio do caminho diante das dificuldades. Eles tentaram resolver os problemas da forma deles, sem perguntar a Deus, né? E aí, eles muito unidos, né? A gente vê Abraão e Sara muito unidos, os dois muito cúmplices, se ajudando em todo o tempo, né? E aí, eu acredito aqui que existe uma certa até dor nas palavras de Sara, pelo fato de ela não estar conseguindo dar filhos a Abraão. E foi nesse intuito de resolver de novo as coisas sozinha, e sem perguntar a Deus, que ela tramou um plano, né, para tentar dar filhos para Abraão. Mas, de novo, fora da vontade de Deus, né? Então, de nada adianta a gente passar a vida toda pensando em como vai resolver as coisas, se muitas vezes Deus tem a resposta pra gente e a gente só não está disposto a ouvir. Tem um bichinho chato voando aqui, me desculpem. E aí, o plano de Sara era dar sua serva Agar a Abraão, pois assim ele poderia ter um filho que seria de Abraão. Sara pensava consigo mesma que seria a maneira de cumprir a promessa de Deus. Olha só, gente, isso chega a ser absurdo. Essa história está lá em Gênesis 16, 1, 2 e 4. Aqui, ó. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos e tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva porventura, e tereis filhos dela. Ouviu a voz de Sarai. Abraão ouviu a voz de Sarai. Entrou a Agar e a concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha só. Aí continua aqui. Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. O plano de Sara não fazia parte do plano divino, daquilo que Deus tinha sobre a vida dela. E olha que absurdo isso. Você consegue imaginar? Você, trazendo para o contexto dos dias de hoje, você tem aí
uma pessoa que te ajuda na sua casa há muito tempo, uma pessoa de confiança sua. E essa pessoa tem filhos, você sabe que ela é fértil, né? E aí você vira pro seu marido e fala assim: eu não tô conseguindo te dar filhos, então eu vou permitir que você se deite com a empregada para ter um filho dela, porque aí você vai ter um filho seu. É como se como se Sara tivesse se anulado. E essa não era a vontade de Deus para a vida de Sara. A gente vê a fidelidade de Deus sendo cumprida na vida de Sara através da obediência dela, né? E aí Deus apareceu novamente para eles, porque aquilo foi tão absurdo, né? E aí, quando Deus aparece para eles, Deus lembra que mudou o nome deles, porque eles tinham a marca da promessa. E que Deus daria a Sara um filho, cumprindo a promessa de Deus. Mas, importante aqui, ó, no tempo de Deus, a promessa sobre a vida de Sara se cumpriu. Então perceba que uma atitude desesperada de Sara quase tirou dela a promessa. Quase que ela não vive o que estava preparado para ela viver pela pressa, por querer resolver as coisas sozinha e sem buscar orientação da parte do Senhor. Então, a gente precisa ter paciência para compreender a nossa jornada, o que a gente precisa viver. A serva Agar não podia viver por Sara aquilo que estava preparado por Deus para Sara. E Deus mais uma vez chama eles e os lembra que eles tinham a marca da promessa, que Deus havia mudado o nome deles e tinha dado a eles uma promessa, mas que a promessa iria se cumprir no tempo de Deus, não era no tempo de Sara e de Abraão. Se eles estavam se achando velhos, né, e isso vai muito especial para você aí que já passou dos 40 e 50, né, recentemente a gente teve casos aí até de uma famosa que engravidou depois dos 50. Se você tem uma promessa de Deus para sua vida e você tem isso no seu coração, e isso é entre você e Deus, não se desespere. Porque se for da vontade do Senhor que você tenha filhos do seu ventre, que você gere filhos, Ele vai lhe abençoar, né? E da mesma forma, se não for, se for uma adoção, se for até um programa de ovo ou doação, seja lá qual for, se o projeto de Deus é te fazer mãe, independente dos meios, Deus vai te fazer mãe. Amém? Creia nisso, irmão. Lá em Gênesis 21, de 1 a 5, diz: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado por Deus. Ao filho que nasceu, que Sara deu à luz, Abraão deu o nome de Isaque. O circuncidou quando este era de 8 dias, segundo Deus havia lhe ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando Isaque, seu filho, nasceu. Então ainda demorou 14 anos, quer dizer que o filho que ele teve com a serva já tinha 14 anos. Então depois daquilo, olha só quanto tempo Sara esperou. Se já fazia 10 anos que eles estavam casados, presta atenção nisso, minha irmã, raciocina comigo. Se a Bíblia diz que já faziam 10 anos que eles estavam casados, quando Sara bolou o plano para Agar ter o filho com Abraão. Abraão teve esse filho com Agar, ele tinha 86 anos. E aí, Sara foi dar à luz a um filho de Abraão. Ele já tinha 100 anos, então quer dizer o quê? Tinham passado mais 14 anos, então eles esperaram por 24 anos a promessa do Senhor se cumprir sobre a vida deles.
Interessante que não fala a idade de Sara aqui. Eu vou até pesquisar saber por quê. Fala a idade de Abraão, mas eles eram irmãos por parte de pai, né? Então, eu acredito que provavelmente a diferença de idade deles não seja maior que 1 ou 2 anos, né? E sendo assim, provavelmente Sara já tinha mais de 90 anos quando ela concebeu a promessa do Senhor e fez, né, se tornou mãe de um filho de Abraão. Então, por meio do nascimento milagroso de Isaac, os judeus começaram a ser denominados o povo escolhido de Deus. Não foi só Sara que se tornou mãe, não foi só um filho que nasceu. Lembra da promessa de que Deus os faria pai e mãe de nações? Porque a partir da herança verdadeira, não foi lá com o filho que ele teve com Agar, que a promessa de Deus se cumpriu e se iniciou na vida deles. Foi a partir do fruto do ventre de Sara, prometido por Deus, que os judeus começaram a ser denominados povo escolhido de Deus. A partir do nascimento de Isaac surge a nação dos judeus. Olha que grandeza, né? E vamos encerrar por aqui porque ainda tem muita coisa para falar sobre Sara e sobre a história dela. E é muito rica a história de Sara e eu não quero que a gente pule detalhes importantes, né? E também não quero que o estudo fique longo. Então, mas olha só como foi precioso e importante estudar sobre Sara hoje. Quantas coisas importantes a gente viu. Minha irmã, não importa quanto tempo faz que você espera pelo seu milagre. Independente de fazer 24 dias ou 24 meses, não importa a sua idade. Importa o quanto você está firme na promessa do Senhor. O quanto você, manhã após manhã, dia após dia, tem consagrado o seu ventre, a sua vida, o seu casamento ao Senhor. É isso que importa, né? O quão aliançada você está na promessa de Deus para sua vida. Então, eu gostaria que você baixasse seus olhos agora, né? E a gente pudesse fazer um momento de oração, consagrando a Deus a promessa do Senhor sobre a sua vida, que você seja abençoada, que você seja mãe de filhos, né? Assim como Sara, independente das dificuldades, que você possa gerar em seu filho um bebê. Bom dia, Eliane, Deus abençoe. Então, oremos ao Senhor por essa promessa, né? Por essa palavra tão preciosa, por essa história tão rica que é a história de Sara, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para te louvar e te agradecer, meu Deus. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, por este estudo tão valioso, Senhor Deus. Te agradeço por todos os ensinamentos que o Senhor nos conduziu no dia de hoje, ó Pai. E que possamos, Senhor Deus, estar cada vez mais presentes na nossa própria história, na nossa própria jornada, Deus. Eu te peço que nos perdoe por todos os nossos pecados, por todas as vezes em que duvidamos, Senhor Deus. Nos perdoe por todas as vezes que acreditamos que podemos resolver as coisas à nossa maneira e nos esquecemos da sua promessa sobre a nossa vida, Senhor Deus. Cumpra, Senhor Deus, o seu querer em minha vida, na vida de cada mulher que me acompanha, na vida de cada pessoa que assiste, Senhor Deus, este devocional, que está junto conosco aqui todas as manhãs, que o Senhor possa frutificar, Senhor Deus, a história de Sara na vida dessas pessoas, que os problemas, que as dificuldades que surgem ao longo do caminho sejam ensinamentos, Senhor Deus, e não motivos para parar ou para desistir.
Que o Senhor a cada dia nos faça mais forte, nos faça mais presente, Senhor Deus, para que a gente esteja pronta para viver a nossa promessa, para viver o propósito para o qual nós fomos criados, Senhor Deus. Abençoe, ó Pai, a cada uma de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia e que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço. Deus abençoe. Gratidão. Gratidão por estar aqui. Gratidão a Deus pela oportunidade.